Tenente Wesley conversando com a gente, então muito obrigado pela participação no nosso balanço geral. Ele que é comandante então do pelotão aqui de Estrela do Sul, comandou então essa operação que durou 9 dias, mais de 40 militares que estiveram mobilizados aqui na região, nessa área rural aqui do distrito de São Félix, em Estrela do Sul, na busca de Leonardo Nonato Cordeiro, esse homem de 30 anos, com essa ficha criminal extensa, diversos crimes cometidos nas cidades da nossa região, como eu disse, Uberlândia, Patrocínio, Monte Carmelo, crimes como que ele já respondeu, inclusive foi indiciado, associação criminosa, homicídio, um outro caso de homicídio, diversos crimes como porte, disparo de arma de fogo, o último então cometido no final do mês de julho. Desde então ele se escondia nessa mata fechada que a gente acompanha imagens ao vivo, aqui nessa região do distrito de São Félix, área rural. Essa busca por 9 dias aí terminou ontem no final da tarde, quando o suspeito foi localizado. Houve então uma troca de tiros, ele, por conta de toda essa periculosidade, reagiu à abordagem dos policiais, disparou contra os militares, ele foi alvejado, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O trabalho da Polícia Militar que continua nessa sexta-feira, e claro que a gente acompanha cada detalhe para informar quem nos acompanha, até porque era um suspeito perigoso, era um homem perigoso pela essa ficha criminal, mas até porque mudou muito a rotina de quem nos acompanha aqui de Estrela do Sul, dos moradores aqui dessa região, por se tratar de uma região muito tranquila, percebeu essa movimentação diferente. Esse trabalho agora que chega ao fim com essa ocorrência, então, no final da tarde dessa quinta-feira, trabalho que continua nessa sexta-feira, e claro que a gente continua acompanhando. Rafael, as imagens que a gente vê da mata fechada, a gente está a cerca de 20, 30 metros do local onde esse homem foi encontrado. Então ela dá a dimensão que é uma mata muito fechada, foi um trabalho difícil que agora chega ao fim. Eu volto com você no estúdio, ficamos à disposição aqui, não só eu, como o Tenente Wesley, que continua aqui do meu lado, para qualquer nova informação, e claro, a gente traz atualizações ao longo do nosso programa. Volto com você. Comandante Tenente Wesley conversando com a gente, João Ricardo, direto do local, só o balanço geral nessa história, trazendo o desfecho feito por parte da polícia. E perceba, Estrela do Sul fica a 97 quilômetros de Uberlândia precisamente. É uma cidade pequena, são 8.050 habitantes, um pouquinho mais que isso. E quando a gente fala do distrito de Estrela do Sul, aí, meu amigo, nós estamos falando de uma região muito pequena, são poucas as fazendas e propriedades e moradores que estão ali. Mas esse sujeito estava aterrorizando as pessoas e se escondendo exatamente nessa mata, ao lado deste rio aí, ao lado deste rio, onde a polícia conseguiu localizá-lo, houve uma troca de tiros e ele foi morto nessa troca de tiros. E eu quero que você compreenda, mesmo falando de uma cidade pequena, um distrito pequeno, a polícia trabalhou com um efetivo máximo. Foram vários os militares que ficaram nesses 90 dias trabalhando em busca de encontrar esse sujeito que tinha cometido um homicídio de acordo com as investigações. Trabalho incansável, até um helicóptero Pegasus se deslocou para essa região para dar apoio aos militares e localizaram ele ontem e ocorreu essa troca de tiros. Isso é fundamental para você de toda a região entender a força da Polícia Militar no estado de Minas Gerais. A força que trabalha em conjunto com os grandes municípios para que a partir do momento que há necessidade de um máximo de esforço policial, todos empenhados em dar essa resposta à nossa sociedade. Esse cidadão estava aterrorizando todo mundo. Ali naquela região rural, ixi, meu amigo, teve gente que lembrou da história do Lázaro mesmo, o Lázaro que assustou o nosso país, um maníaco que se escondia exatamente na mata e aterrorizou o Brasil inteiro nessa caçada que foi acompanhada com todos os detalhes na programação, inclusive do nosso Balão Geral. Então essa é uma história, um desfecho que o Balão Geral traz agora, dando tranquilidade não só aos moradores ali da cidade de Estrela do Sul, mas de toda a nossa região, Claro que agora existe uma investigação que precisa ser feita, a perícia também foi chamada, a Polícia Civil vai fazer todo esse trabalho para deixar claro para a Justiça o que aconteceu. Ô João Ricardo, foi aí que ele se escondia, né, João Ricardo? Vamos entrar na mata, vamos. O Balão Geral é assim. Balão Geral é assim, meu amigo, minha amiga. Balão Geral em cima dessa história, vamos entrar nessa mata aí, vai lá. Rafael, conto com a sua compreensão e claro de quem nos assiste, que a gente está numa região de mata fechada, que se tiver alguma oscilaçãozinha no nosso sinal, no nosso contato, peço desculpas, mas é para ter dimensão, não só de onde esse homem estava escondido, mas como foram o trabalho da Polícia Militar nessa última semana em busca dele. Vou contar com a colaboração do meu amigo Gaspar Gonçalves nas imagens e tentar chegar um pouco mais perto da região onde ele estava. Então é o seguinte, essa região de mata fechada, a gente tem imagens que a gente já esteve lá ao longo da manhã acompanhando o trabalho da Polícia Militar,
mas esse local de mata é de muito difícil acesso. A gente está falando da região de zona rural, onde há lavouras, mas também esse riacho. Então, por conhecer aqui a região, o Leonardo Nonato Cordeiro, de 30 anos, escolheu esse local, perto do riacho onde ele buscava a água, então ele ficou aqui próximo a esse local. Deste ponto, já dá para ter um pouco mais de dimensão de onde esse suspeito estava. A região aqui onde foram feitas as buscas é uma área muito grande, como eu disse, de lavoura, mas ele escolheu esse ponto estrategicamente. De um lado, a gente tem o riacho, e desse outro ponto, onde o acesso é muito difícil, Gaspar, você pode até ficar aqui em cima para a gente conseguir mostrar. Eu vou conseguir apontar com a mão a região onde ele estava. A gente tem esse barranco e lá em cima, naquela região de difícil acesso, bem no meio a galhos, entre outros materiais ali, é onde a polícia conseguiu localizá-lo, onde também teve essa troca de tiros. Então dá para perceber onde o suspeito estava escondido no meio da mata e a visão que ele tinha, claro, dos policiais. Ou seja, essa troca de tiros aconteceu neste momento. Onde a polícia localizou, conseguiu encontrá-lo, havia ali roupas, um lugar que ele utilizava ali para armazenar água e até restos de comidas. Tudo isso apreendido pela Polícia Civil e levado para análise. Então, daquele ponto é onde ele estava escondido nos últimos 9 dias. Era ali que ele ficava? Não só ali, mas a suspeita da polícia é que é ali que ele passou as noites, porque ele fez uma espécie de abrigo naquela região, que a gente tem imagens que a gente conseguiu se aproximar lá do local, que é de difícil acesso, e por isso a Polícia Militar continua fazendo buscas aqui, Rafael, dentro da mata, porque a suspeita é que ele esteja envolvido em um esquema de tráfico de drogas. Com ele, durante essa abordagem de ontem, no final da tarde, foram encontrados porções de cocaína e maconha, material que foi todo apreendido, mas esse trabalho continua aqui no meio da mata, porque é neste local que esse suspeito pode ter armazenado maior quantidade de drogas, e não só isso, armas também, já que com ele foi apreendida uma arma utilizada, então, durante essa troca de tiros, mas também outros materiais, já que ele estava escondido aqui passando essa semana foragido dentro dessa mata. A gente consegue ter nesse local dimensão de como foi esse trabalho. A gente fala bem ao lado de uma estrada rural, a cerca de 200, 300 metros de uma parte do distrito de São Félix, mas nós estamos a 20 quilômetros de Estrela do Sul. Então toda essa região foi utilizada, foi feitas buscas então em toda essa região. Rafael, você consegue imaginar o desafio que foi para esses militares? Cerca de 40 militares aqui da região participaram dessas buscas, e que participaram das buscas tanto aqui pelo chão, essas buscas terrestres, mais imagens aéreas de drone também foram utilizadas, mas pela mata fechada. As buscas se concentraram aqui, ó, no chão. Eu e o Gaspar, a gente tem tendo a maior dificuldade, não só pela região, ou seja, de declive, mas também com a presença de muitos insetos, então tem todo esse desafio da mata fechada. Então esses militares passaram essa semana até conseguirem chegar e conseguirem, enfim, fazer a abordagem dele nesse ponto. Eu estou a mais ou menos 30, 40 metros do local onde foi feita a abordagem. Uma região muito aberta, então logo de seguida ali, onde esse suspeito, esse criminoso conseguia fugir, mas o trabalho então finalizado ontem no final da tarde com a abordagem, né? A esse homem, Leonardo Nonato Cordeiro, de 30 anos, que terminou morto depois dessa troca de tiros, dando fim a essas buscas que duraram mais de uma semana. Rafael. Ô, João Ricardo, vou fazer o seguinte, para o pessoal ter dimensão, aí é uma área de bambu, percebe, tem muito bambu, e aí facilita demais para o criminoso se esconder, facilita demais. Só para você ter uma ideia, vamos pedir para o nosso querido cinegrafista Gaspar Gonçalves, estar junto com ele, junto com o João Ricardo, para mostrar a você a altura desses galhos aí, onde ele se escondia. Mostra você, ele fica pequenininho, inclusive, perto desses galhos. Olha a altura disso, ó. Olha a altura, olha. E isso, evidentemente, ele se aproveitava para se esconder da polícia. E por isso que foi fundamental, importantíssimo, a presença do helicóptero da polícia. Porque o helicóptero lá de cima conseguia visualizar, né, toda a movimentação e avisar aos militares que estavam em terra, ó, ele pode estar por aqui. Foi isso que o helicóptero fez, né? Foi isso que os militares que estavam no helicóptero fizeram para ajudar a polícia, né, João Ricardo? O helicóptero da Polícia Militar, Rafael, ele ficou à disposição durante esse trabalho que durou essa semana, mas as imagens elas ficaram concentradas no trabalho de drone, até porque o drone é um equipamento menor e ele consegue se aproximar com mais facilidade dessa região, que a gente viu que realmente é de mata fechada, ou seja, as imagens aéreas elas eram utilizadas para dar dimensão a algum vestígio, alguma pista do suspeito, mas os trabalhos se concentraram com a ajuda dessas imagens, claro, e com o helicóptero à disposição desses militares, mas as buscas se concentraram
acertaram aqui no chão, porque ele utilizava dessa topografia aqui da região, que é de declive, ou seja, tem toda essa questão dos buracos, essas trincheiras que são formadas aqui na mata, mas as árvores, o topo das árvores, essa região de bambuzal com mato alto, as árvores elas acabam fechando aqui o cenário aqui embaixo, então eles aproveitavam, por conhecer a região, se aproveitava dessa situação, desse cenário, para se esconder da polícia, Rafael. É o Balanço Geral trazendo o desfecho dessa história, só a nossa equipe no caso, o João Ricardo que se deslocou até Estrela do Sul desde as primeiras horas da manhã, acompanhando evidentemente o trabalho que foi feito pela polícia, explicando, trazendo todas as informações sobre como foi o trabalho e entendam o quanto é minucioso, difícil muitas vezes o trabalho por parte dos militares que reagiram a partir do momento que esse cidadão resolveu trocar tiros com a polícia. Não queria nem saber, né, meu? Queria nem saber. Aí a polícia, evidentemente, que teve que reagir, acabou acertando esse homem foragido e ele não sobreviveu aos ferimentos. Direto do local, ao vivo, trazendo todas as informações, explicando direitinho sobre o que aconteceu lá em Estrela do Sul. Então, parabéns, evidentemente, ao trabalho, mais uma vez, da polícia. Parabéns mesmo a esse trabalho importantíssimo e dando tranquilidade à população de Estrela do Sul, principalmente esse distrito de São Félix. Todo mundo está um pouco mais tranquilo, já que esse cidadão estava até ameaçando os moradores ali da região. Que coisa, hein?